Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e você está no curso de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Nós estamos programando em Java e esta é a parte 10, onde nós vamos tratar de bibliotecas gráficas. Na parte 9, na aula anterior, nós vimos a parte teórica e agora nós vamos na prática, programar no próprio ambiente NetBeans para que você saiba como funciona isso, como exibir as caixas de diálogo utilizando bibliotecas gráficas. Peço a você que, se você está gostando do curso, se inscreva no curso, compartilhe com seus amigos, dê o like no vídeo, para que mais pessoas possam aprender a programar em Java. Vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos. Nós vamos trabalhar com a classe JOptionPane. É uma biblioteca gráfica, né, que possui os seguintes métodos: o showMessageDialog e o showInputDialog. Então existem outros dois, mas nesta videoaula nós vamos trabalhar apenas com esses dois métodos. Tá? Já foi demonstrado para você o que cada um faz, teoricamente, na aula anterior. Vamos recordar aqui. Nós vamos trabalhar com esse primeiro, que é o showInputDialog, onde a gente solicita alguma informação para o usuário, uma senha, um número ou algo do tipo. Então, nós vamos diretamente para o NetBeans e vamos programar essa caixa de diálogo. Muito bem, para fazer isso, nós vamos utilizar o programa que nós criamos nas videoaulas anteriores, né? Que é o programa que solicita para que o usuário digite duas notas e no final a gente usa uma estrutura condicional if para verificar se o aluno está aprovado ou reprovado. Vamos executar o programa para que você relembre como ele funciona? Vou clicar aqui no botão executar, né? E aí nós vamos observar aqui na parte inferior, no console aqui do NetBeans, é que nós vamos fazer a interação com o usuário, onde são exibidas as mensagens e solicitadas informações. Vou aproximar aqui, e aí ele mostra a mensagem, digite a primeira nota. Então, nós vamos digitar 8 para a primeira nota, a segunda nota nós vamos digitar 3, e aí ele vai exibir para a gente aqui, a primeira nota é 8, a segunda nota é 3, a média é igual a 5,5. O aluno está reprovado, né? E aí tem uma segunda mensagem que nós colocamos aqui. Bom, qual é a proposta agora? É a gente alterar esse programa para que não utilizemos mais essa parte inferior do NetBeans. Não vamos utilizar mais o console aqui, a parte inferior. Vai ser um programa que vai poder ser executado utilizando janelas do Windows, né? A parte gráfica do Windows mesmo. Então, é essa a proposta, né? O que nós fizemos aqui? Nós utilizamos a classe Scanner para escanear o que o usuário digita, né? Por isso, foi isso que permitiu que o usuário digitasse aqui no console as notas. Agora nós vamos fazer diferente, nós vamos utilizar a biblioteca que eu acabei de explicar na videoaula anterior. Então nós vamos, para que você compreenda qual a diferença de um programa para o outro, e qual a diferença, né, de solicitar informações e exibir informações para o usuário, nós vamos apagando o código e inserindo os novos códigos, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? A classe Scanner não vamos usar mais. O que nós vamos alterar, né? A variável entrada nós vamos continuar utilizando, porque o método showInputDialog ele precisa retornar um valor para uma variável, e aí nós vamos utilizar a variável entrada. Então, essa linha de comando aqui nós vamos apagar, e ao invés de scanner, ela vai ser uma variável do tipo string, tá? Na realidade, ela é um objeto, tá? Isso vai ser explicado mais adiante, mas por enquanto vamos considerá-la uma variável, assim como são essas outras variáveis aqui. Estas nós vamos continuar utilizando, serão do tipo float, nota 1, nota 2 e a média. Agora nós criamos mais uma, que é a do tipo string, lembrando, uma variável do tipo string
é uma cadeia de caracteres, então ela vai receber uma cadeia de caracteres, né? Então agora, o que nós vamos alterar? Este comando system.out.println, ele exibe esta mensagem no console, aqui na parte inferior. Nós vamos tornar este programa independente do NetBeans. Você vai poder gerar o arquivo .jar e executar em qualquer computador depois, porque ele vai utilizar as janelas gráficas do Windows, né? Então você vai poder executar ele em qualquer computador que tiver o Windows, sem ter a necessidade de utilizar o NetBeans. Essa é outra grande vantagem. Então, nós vamos apagar esta linha de comando aqui, que não vai ser mais ela. O que nós vamos fazer? Esta variável que você acabou de criar aqui, chamada entrada, que é do tipo string, ela vai receber entrada, esse igual significa que ela recebe, né? Ela vai receber a classe JOptionPane. Esteja atento às diferenças de letra maiúscula e minúscula, porque o Java ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia a letra maiúscula de minúscula, tá bom? Então, nós estamos utilizando essa classe aqui, por enquanto ele está dando erro, é normal, você vai entender o porquê daqui a pouco. JOptionPane, e agora nós vamos colocar o método. Então, você coloca o ponto e lembre-se, toda vez que você coloca o ponto em uma classe, ele mostra todos os métodos que essa classe possui, tá bom? Então, aqui nós temos diversos métodos. O que nós queremos utilizar é o show, você vai digitar show, input, dialog. Se você pressionar a tecla Tab, ele já completa para você. Então, você termina de digitar ou pressiona a tecla Tab, observe, ele já terminou, já completou. Essa é outra vantagem de utilizar a ideia do NetBeans, tá? E aí nós vamos abrir parênteses, observe que aqui ele mostra, né, qual é a sintaxe que nós podemos utilizar desse método showInputDialog. Lembre-se que nós vimos no vídeo anterior, primeiro nós vamos colocar um componente, que é a caixa de diálogo em si, depois nós vamos colocar uma mensagem, um objeto, né, outra mensagem, e aí o tipo de ícone que vai aparecer. Então, observe que são 4 parâmetros que você vai precisar colocar dentro deste método, tá? Separados por vírgula. Só que nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir parênteses aqui, vou apagar isso aqui, ele está dando a sugestão para colocar apenas 2 parâmetros, eu apago, não vou colocar 2, e aí nós só vamos abrir parênteses, nós não vamos preencher tudo aqui na mesma linha. Didaticamente vai ficar mais fácil para você entender se a gente separar a linha, tá? Então, nós vamos pressionar Enter. Quando você pressiona Enter, observe que ele já coloca um espaço aqui, ó. Esse espaço que nós chamamos de indentação, né? É para quê? É para indicar que nós estamos continuando a utilizar o JOptionPane, o método showInputDialog. Vamos recordar quais são os parâmetros que a gente precisa inserir quando utiliza esse método? Observe só, ao utilizar ele, você vai utilizar primeiro, o primeiro parâmetro nós vamos colocar null, porque nós vamos usar a caixa de diálogo padrão, que o próprio Java vai oferecer no sistema. Nós não vamos criar a nossa caixa de diálogo. Depois da vírgula, o segundo método é a frase principal que vai aparecer aqui. O terceiro método, desculpe, método não, né? Parâmetro, o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro, o terceiro parâmetro. É o que vai aparecer na barra de título da caixa de diálogo. E, finalmente, o último parâmetro é o ícone que será exibido, tá? E, finalmente, fechamos o parênteses que foi aberto aqui. Muito bem, recordamos, voltamos lá para o NetBeans. Aqui no NetBeans, então, como não vamos criar uma caixa de diálogo, vai ser null. E aí você coloca vírgula para indicar o próximo parâmetro, né? Pressiona Enter, o próximo parâmetro é a mensagem principal. Qual é a mensagem principal? Nós estamos utilizando isso aqui para pedir
para que o usuário digite a primeira nota. Então, simplesmente digite a primeira nota. Lembre-se, entre aspas, tá? Porque é uma string, é uma cadeia de caracteres. E aí você coloca vírgula, o próximo parâmetro. O terceiro parâmetro é o que vai aparecer no título da caixa de diálogo, também entre aspas. Aqui nós vamos chamar de programa média. Simplesmente programa média é o que vai aparecer em todas as caixas de diálogo. Vírgula. E aí o último parâmetro é qual ícone você quer exibir. Qual será o ícone que você vai mostrar na caixa de diálogo. E aí, para facilitar, eu estou colocando aqui para você quais são os ícones que nós podemos utilizar, né? Como nós estamos fazendo uma pergunta, nós vamos utilizar este aqui, ó, jOptionPane.questionMessage. Então, o quarto parâmetro é jOptionPane.question. Observe que ele já mostra que é o único evento, é o único método que possui. Se você pressionar a tecla Tab, ele já completa para você. E aí nós abrimos o parêntese aqui e agora nós podemos fechar. Tá? Como eu disse, didaticamente fica mais fácil. Coloca o ponto em vírgula, tá? Porque terminou o comando. Toda vez que você encerra um comando em Java, você tem que colocar o ponto em vírgula. Acabou aquela linha de comando, né? Eu coloquei aqui em 4 linhas diferentes os parâmetros para didaticamente ficar mais fácil. Mas olha o que você poderia fazer. Poderíamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui tudo junto para você ver como é que fica. Um pouquinho mais complicado de se entender, né? Então, vou avançar aqui. Então, olha só, fica ruim até para a gente digitar, né? Então, não fica legal. Então, eu sugiro que você trabalhe da forma que eu ensinei para você, que é separando os parâmetros. Vai ser muito mais fácil para você trabalhar, para você lembrar de como funciona, tá bem? Vamos retornar aqui no começo. Gostaria de lembrar que é necessário que seja feita a importação dessa classe. Ele mesmo fez a importação, né? Quando nós utilizamos o jOptionPane, ele mesmo já importou aqui, já está a classe. Se não tivesse importado, daria erro aqui nesse comando. Você poderia também, ó, apareceria o erro aqui, tá? É só clicar aqui na lâmpada que apareceria e colocar para importar essa classe. Nesse caso, ele já importou automaticamente, tá bom? Se não tivesse feito essa importação, ou você vem aqui e digita essa linha de código, ou aqui onde apareceu, estaria a lâmpada aqui, você clica nele e coloca para importar. Essa é outra grande vantagem de se utilizar o NetBeans, né? Então, fizemos isso, olha, solicitamos a primeira nota. E essa nota ficou armazenada onde? Na variável entrada, né? Que é uma cadeia de caracteres, é uma string. Agora, para onde essa nota precisa ir? Ela precisa ir para a nota 1, né? Então, olha só, nota 1, antes nós utilizamos esse método aqui para poder extrair, converter, né, a string para colocar dentro da variável do tipo float nota 1. Agora eu já mostrei para você que é diferente que a gente faz isso, né? Como é que a gente pega a string entrada e converte ela para float? Então eu vou apagar isso aqui. Vamos recordar? Vamos voltar lá no slide. Para a gente converter uma string, né, uma variável do tipo string para float, nós vamos fazer dessa maneira. Então nós já temos a variável criada, que é nota 1. Nós colocamos nota 1 igual, utilizamos a classe invólucra chamada float.parseFloat, ou seja, nós utilizamos o método de conversão aqui. E aqui nós colocamos a variável entrada. Vamos voltar lá e fazer isso. Então, aqui nota 1 vai ser igual a classe invólucra chamada float. Lembre-se que a primeira letra aqui é maiúscula, tá? Ponto.
Ele mostra todos os eventos, todos os métodos dessa classe. Você pode vir aqui, escolher ou continuar digitando. Nesse caso aqui, nós queremos utilizar o parse. Ele já completa aqui para a gente. Basta pressionar a tecla Tab, tá? Ou você termina de digitar por conta própria. E aí você vai colocar entre parênteses qual a variável. Ele mesmo já dá a sugestão. Ele identificou a variável string aqui anteriormente e já coloca. Se não tivesse colocado, bastaria digitar o nome da variável entrada, né? E aqui, finalmente, ponto em vírgula para encerrar. Então, é assim que nós vamos fazer para todas as variáveis. Por quê? Porque toda vez que você utiliza esse comando aqui, o retorno dele tem que ir para uma variável do tipo string. A entrada tem que ser string. E aí depois você tem que pegar essa variável entrada e jogar, converter ela para o tipo da variável numérica que você quer. Seja ela integer, né, ou float, como é esse caso. E aí você sempre vai precisar converter utilizando uma classe invólucra. Vamos fazer a mesma coisa para a variável nota 2. Então, essa linha de comando aqui, essas duas linhas vão ser apagadas. Nós vamos copiar aqui, ó. Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Só vai mudar aqui, digite a segunda nota, né? Então, nós vamos trocar isso. Digite a segunda nota. O resto continua tudo igual. E aqui vai ser nota 2, tá? Então, aqui, vamos voltar, ó. Entrada recebe a primeira nota, e aí essa entrada é convertida para nota 1. Depois, entrada novamente recebe a segunda nota, e novamente ela é convertida para a variável nota 2. Você precisaria fazer esse processo, se tivesse 4 notas, repetiria esse processo, tá? Toda vez que o show input dialog é executado, ele tem que retornar para uma string. E se você vai fazer um cálculo com essa string, como é o nosso caso, né? Você tem que fazer esse processo de conversão aqui. Muito bem, a conversão, o cálculo da média continua sendo igual. Média é igual a nota 1 mais nota 2, dividido por 2. Isso não muda nada. E aqui, ao invés de exibir as mensagens aqui embaixo no console do NetBeans, como é mostrado aqui, né? Nós vamos apagar isso aqui e nós vamos exibir a mensagem, apenas a média nós vamos exibir. Então, nós vamos apagar essas 3 linhas de comando e agora nós vamos utilizar o método que eu acabei de explicar. Nós não vamos utilizar esse aqui, o show input, porque nós não vamos solicitar nenhuma informação para o usuário. Nós vamos apenas exibir a média para o usuário. Então, JOption pane.show. Vamos pressionar Ctrl espaço para ele mostrar. Lembre-se sempre, quando você coloca o ponto, se você não lembra do comando, pressiona Ctrl espaço, ele vai mostrar tudo, né? Conforme você vai digitando, ele vai mostrando para você. Então, nesse caso, que nós queremos apenas exibir uma mensagem para o usuário, né? Como nós queremos apenas exibir uma mensagem para o usuário, nós vamos colocar show message. Vamos pressionar Ctrl espaço, ele já completa, já mostra, né? Só tem esse. Pressiona a tecla Tab, abre parênteses, e aí vem todos os parâmetros. Como eu disse, para facilitar, nós vamos separar por linha. Assim que você pressiona a tecla Enter, novamente ele já coloca essa indentação, esse espaço é chamado de indentação. Por quê? Porque o comando não está acabado, né? Você não terminou ele. Então, nós colocamos um espaço aqui para mostrar que ele ainda não acabou. Vamos relembrar qual é a sintaxe, né, do show message dialog? Quais são os parâmetros que você precisa inserir? Muito bem, isso aqui foi mostrado na videoaula anterior. Ele exibe uma caixa de diálogo como essa, né? Ela não vai solicitar informação, só vai mostrar. Então, são esses 4 parâmetros. Nulo, porque é a caixa de diálogo padrão. O segundo parâmetro, a mensagem principal. O terceiro, o que vai aparecer aqui em cima. E o quarto,
é o ícone que vai aparecer, tá? Vamos voltar lá no... Então, primeiro parâmetro, null, porque manteremos o padrão da caixa de diálogo. O segundo parâmetro, a mensagem principal, que é a média do aluno é 2 pontos. E aí, para você acrescentar a variável média aqui, basta colocar mais média. Nós vamos mostrar essa variável aqui, né? Ele vai exibir junto aqui. Isso não mudou, é igual nós fizemos no programa anterior. O próximo parâmetro é o que vai aparecer na barra de título da caixa de diálogo, como nós combinamos aqui, vai ser programa média, tá? Isso vai aparecer em todas. Programa média. E, finalmente, o ícone JOption pane, ponto. Como é apenas uma informação, vai ser information message, ou você digita ou pressiona a tecla Tab, fecha parênteses, coloca o ponto em vírgula para indicar que terminou o comando. Lembrando, tudo isso poderia ser numa única linha, tá? Eu acho muito mais prático dessa maneira para você que está aprendendo agora. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a verificação. Se a média for maior ou igual a 6, né, continua aquele mesmo processo. Só que aqui nós não vamos exibir essas mensagens aqui embaixo no console. Lembrando, olha, ele mostrava aqui embaixo. Por quê? Nós utilizamos o system.out. Agora não. O nosso programa vai ser completamente visual, utilizando bibliotecas gráficas. Você vai poder pegar o programa .jar e copiar num pendrive e executar em qualquer Windows, né? Basta que ele tenha a máquina virtual Java para você poder executar ele, tá bom? Então, como nós vamos utilizar apenas um comando, nós podemos apagar tudo isso aqui, ó. Lembre-se, a chave aqui, nós abrimos e fechamos chaves, porque nós temos duas linhas de comando. Se você vai utilizar apenas uma linha de comando, você não precisa de chave. Se você quiser deixar, pode deixar, não tem problema. Mas lembrando, tudo isso aqui ó, é uma única linha de comando. Ela começa aqui e acaba aqui no ponto em vírgula, tá? Então, nós vamos apagar isso. O que vai acontecer se a média for maior ou igual a 6? Vai exibir uma mensagem, né? Para facilitar, nós vamos copiar isso aqui, ó, para não ter que digitar tudo de novo. Então, nós vamos vir aqui, vamos colar, né? Ele vai exibir uma mensagem. Qual mensagem? Que o aluno está aprovado, né? Então, o aluno está aprovado. Fecha aspas. É uma string, então abre aspas, sempre aspas dupla, tá? E aí ele exibe programa média, continua igual, e aqui continua igual, o ícone de informação, tá? A mesma coisa vai acontecer se o aluno estiver reprovado, né? Então, se for maior ou igual a 6, aparece aprovado. Vamos colocar até em maiúsculo aqui, aprovado. Agora, e se ele for menor do que 6, né? Vamos copiar isso, vamos colocar aqui, ó. Esse else, lembrando, é se for o contrário disso, ou seja, se for menor do que 6. Então, vamos apagar aqui, vamos colar o nosso código, né? Só vamos pressionar a tecla Tab para ele vir aqui. O aluno está reprovado, só vamos trocar isso, reprovado. Muito bem, então agora nosso programa é completamente gráfico, né? Não vai utilizar mais o NetBeans aqui embaixo, ele vai ser independente, você vai poder executar ele em qualquer lugar. Então, se a média for maior que 6, está aprovado, utilizando este método, né? Utilizando a biblioteca JOptionPane. Vamos executar para ver o que acontece? Então, clica no botão executar. Vamos ver aqui se nós esquecemos de apagar alguma coisa. Muito bem, caso o seu programa seja executado ainda com as linhas de códigos anteriores, sugiro que você feche o seu projeto, tá? Você pode fechar ele
e depois executá-lo novamente. Ou você pode vir aqui, ó, você pressiona o botão direito sobre o nome do programa aqui, limpar e construir. Tá? Então, caso ele ainda esteja executando as linhas de comando anteriores, você pode fazer isso. Ou você pode simplesmente fechar os projetos abertos e depois abrir novamente esse projeto, tá bom? É claro que salvando o seu projeto, né? Salva primeiro e aí você pode executar novamente. Então, nós vamos executar o programa novamente aqui. Vou clicar em executar. Observe, agora aqui na linha de comando aqui embaixo, no console do NetBeans, ele não mostra mais nada, ele já está mostrando a caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo aqui é mostrada graças a esse código aqui, ó, Show Input Dialog. É por conta dessa linha de comando aqui que a caixa de diálogo está aparecendo. Então, eu vou colocar o zoom aqui para a gente ir acompanhando, tá? Então, nós estamos nessa linha de comando aqui do Java. Vou colocar o zoom e que ele mostra, ó, exatamente o que a gente colocou. Tem digite a primeira nota, está mostrando aqui digite a primeira nota. Depois, o próximo é programa média é o que aparece aqui em cima. E, finalmente, question message, que é o ícone, tá? E aí ele está perguntando, aguardando o usuário digitar. Então, nós vamos digitar aqui a primeira nota, nós vamos colocar 8, tá? E aí vamos clicar em OK. Agora ele está solicitando a segunda nota, graças a esse código aqui, né? Digite a segunda nota. Então, vamos colocar nota 3. Vamos clicar em OK. Ele faz o processamento aqui, né? Deixa eu tirar o zoom. Ele faz o processamento, que aí é a conversão, né? E o processamento calcula a média. E o Show Message Dialog, que agora está sendo exibido, ele exibe a mensagem. Observe o ícone. O ícone é o information, né? De informação. E aí ele fala que a média do aluno é 5,5. Então, 5,5, ele provavelmente agora vai mostrar que o aluno está reprovado, né? Porque ele vai verificar se é maior que 6, é aprovado. Se não, é reprovado. Vamos verificar, clique em OK, e aí ele mostra, ó, programa médio, o aluno está reprovado, né? Que ele veio aqui para o Else, está reprovado. Vamos fazer uma sugestão de alterar esse ícone aqui de informação para um ícone de alerta, né? Um ícone diferente para o reprovado, a informação vai ficar para o aprovado e o outro ícone para o reprovado. Vamos ver como fica. Então, o que nós vamos trocar? Aqui nós vamos apagar o information e aí nós vamos colocar o warning. Vamos pressionar aqui a tecla Tab, né? Tecla Ctrl espaço, perdão. E ele já completa para a gente o warning message. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar o outro ícone, aquele ícone de atenção amarelinho, né, para mostrar que está reprovado. Vamos executar novamente o programa. Então, digite a primeira nota. Então, vamos lá, digitar 8. Vou dar o zoom aqui, fica mais fácil para visualizar. A segunda nota, nós vamos colocar 5. Ok. A média é 6,5, tá? Agora a média deu mais alto, porque eu coloquei 5 ao invés de 3. Vamos ver o que ele vai mostrar. O aluno está aprovado. E olha o ícone de informação. Tá ok, tudo bem. Pronto, finalizou o programa. Vamos voltar aqui. Novamente vamos executar e fazer uma nota inferior, para que ele seja reprovado. Então, vou em executar. Dessa vez, nós já vamos construir o programa para que ele gere o arquivo .jar. Gerando o arquivo .jar, você vai poder executar em qualquer computador. Vou demonstrar isso para você, né? Então, você vai vir aqui, ó, em executar, e aí você vai clicar limpar e construir projeto, tá? Então, vamos fazer isso. Ele construiu o nosso arquivo .jar. Observe só, ele está mostrando onde é que está. Eu vou aproximar aqui para você ver, olha só. Ele construiu em C2 /java /condicional gráfica /dist
condicional.jar. Esse é o nome do programa e essa é a pasta que ele vai ficar, tá? Para isso que nós construímos o programa, aquela construção serve para isso. Se você quiser executar esse programa em qualquer lugar, basta copiá-lo para um pendrive e levar para qualquer lugar que você vai executar, tá? Então ele mostra aqui. Outra maneira de você saber onde está o seu programa, ó, pressiona o botão direito aqui, vai em propriedades, ele mostra aqui, ó, C2 /Java /condicional gráfica. É esse o nome que eu coloquei, a pasta onde eu coloquei o nosso programa, tá? Então, agora finalmente vamos executar. Eu vou aproximar aqui novamente para você ver. Então, nós vamos colocar a nota 8. Clique em OK. Vamos colocar a nota 3 para que o aluno seja reprovado. Observe, o ícone aqui é interrogação, né? OK. Aí é o ícone de informação, que ele mostra a nota 5.5. E, finalmente, o ícone de exclamação, mostrando que o aluno está reprovado, porque nós utilizamos o método warning message, tá? Por isso esse ícone aqui. Vamos voltar agora para o Zoom. Finalmente eu vim aqui nessa pasta mostrar para você, né, que nós estamos aqui no Windows Explorer. Observe a pasta C2 Java, condicional gráfica, é onde está o nosso programa. E aí nós vamos entrar no dist, né, que é onde ele gerou o ponto .jar. Vou colocar aqui. Está aqui, ó, condicional.jar. Para onde você levar esse programa e der um clique duplo nele, ele vai ser executado. Vamos observar? Eu vou tirar o zoom aqui para você ver o que acontece. Dá um clique duplo. E aí o programa está sendo executado agora, independente do NetBeans, independente de qualquer plataforma. Você já pode desenvolver um programa gráfico agora, né? E executar em qualquer computador, né? Você já tem condições de desenvolver um programa para ser executado em qualquer computador, então já vai pensando aí em se tornar um programador profissional, né? E conseguir clientes para você começar a desenvolver seus primeiros programas, né? É claro que tem muita coisa pela frente que nós vamos estudar ainda, mas você já está visualizando, já tem uma visão melhor de como construir um programa gráfico. Então vamos aproximar aqui, colocar a primeira nota novamente 8, clique em OK, digitar a segunda nota, vamos colocar 3, clique em OK, informa a média 5.5, OK, e aí o ícone de exclamação informando que está reprovado, né? Então você já sabe como gerar o arquivo executável do Java, né? Muito bem, espero que você tenha gostado dessa aula, né? Na aula anterior vimos a teoria, agora a prática. Espero que você já possa desenvolver seus programas de forma gráfica, faça vários testes aí, brinque bastante com esses métodos que foram explicados da classe JOptionPane. Ela tem muito que você explorar aí. Eu ensinei só o básico, né? Agora você já sabe o caminho aí para avançar nos estudos. Espero que você tenha gostado. Lembrando, se inscreva no canal, dê o like para que mais pessoas possam aprender a programar em Java. Eu sou o professor Josemar. Até mais.